Olá pessoal, toda a igreja de Jesus Cristo, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. E os que não são convertidos, também atente à palavra do Senhor, para que o Senhor Deus, o Cristo, que ressuscitou na cruz do Calvário, venha trazer a vocês ao arrependimento e vocês também ser um servo do Senhor, uma serva de Deus e herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra aqui vai para toda a noiva de Jesus Cristo, não é? E também os que ainda não estão na presença de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Entenda o sacrifício da cruz no Calvário de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando à igreja, pelo poder do Espírito Santo de Deus, relatando a toda a igreja. Efésios capítulo 2 e o versículo 2, está escrito o título: a salvação é pela graça, é pela graça. E vamos lá, versículo 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, todo aquele ainda que não se converteu em Cristo Jesus, em que ouviu a palavra de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, e não se converteu dos seus pecados, e não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele ainda está morto, ele está morto nos seus pecados. Portanto, se descer à sepultura sem se converter do seu pecado, será terrível para esses aí. Não importa quem quer que seja, se é religioso, não importa. A salvação, ela é pela fé, conforme disse aqui. Louvado seja Deus. Versículo 2 de Efésios 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, o Espírito aqui com E minúsculo, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que ainda não estão na presença de Jesus, mesmo ouvindo o evangelho verdadeiro, inventam desculpa disso e daquilo para não se converterem dos seus pecados. Esses são os filhos da desobediência, andam segundo esse espírito aqui, em que noutro tempo andaste segundo, versículo 2, a curso deste mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Esse Espírito, segundo o príncipe das potestades do ar, é o espírito de Satanás, é todo espírito de Satanás, toda potestade, toda entidade, toda hóstia maligna que opera nas partes celestes do ar, em 50 metros de altura, em 1000 metros de altura, e vem até aqui embaixo onde está nós, para nos atormentar. Isso que estão fora do Espírito de Deus, porque por mais que ele tente contra nós, ele não pode, porque nós temos o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Então é necessário vocês crer no poder da palavra da cruz e se arrepender dos vossos pecados, O versículo de Gálatas 2, 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, ou seja, filhos da desobediência. Outrora, nós que somos convertidos, éramos filhos da desobediência. Hoje não somos mais, porque levantamos a mão e confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Hoje, todos quantos não levantou a mão e não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, esses são filhos da desobediência, porque opera o espírito da desobediência, enganando-os com a Bíblia, enganando-os com a palavra, usando a vida de falsos profetas, ministrando um falso evangelho.
Só Jesus Cristo é o único e poderoso e que pode nos salvar dos pecados, o único intermediador entre Deus e toda a igreja verdadeira e os homens que ainda não estão na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos aí o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, nos pecados, vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja o Senhor. Pela graça sois salvos. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, nossos pecados, vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Preste atenção, o sacrifício da cruz do Calvário, ele é muito importante. Quantos não são os que ignoram esse sacrifício da cruz? Cristo veio para a cruz do Calvário para nos trazer ao arrependimento dos nossos pecados e nós sermos salvos, santificados com Cristo, servir, congregar e praticar as Escrituras numa verdadeira igreja, num verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Cristo, ele nos ama, mas aquele que é pecador e não se arrependeu, Cristo não ama o pecado que está nele, Cristo ama ele, mas é necessário arrependimento dos pecados. Não entrará pecador, não arrependido no reino eterno, só os arrependidos, só os pecadores arrependidos, que somos nós os crentes, os que se converterem em Cristo Jesus, dos seus pecados, ouviu a palavra, obedeceu, está obedecendo e se batizou nas águas, como arrependimento dos pecados, o próprio Cristo foi batizado. Então é necessário vocês que ainda não estão na presença, se arrepender dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida de vocês, para vocês serem salvos em Cristo Jesus. E congregar e servir e levar uma vida de comunhão e santidade com Deus, obedecendo e praticando as Escrituras. Livre do pecado, livre das superstições, livre das falsas crenças. E andar em santidade e unção em Deus. Porque se descer a sepultura no engano, não seremos salvos. Vocês não serão salvos, porque a Escritura não mente, ela é a palavra de Deus. Aqui eu quero deixar para vocês que não ainda confessaram o Cristo e para a igreja de Jesus, os que estão no pecado, se arrependa, volte atrás, ore a Deus, peça perdão para que a misericórdia do Senhor alcance a vocês. A Bíblia fala que aquele que praticou o pecado e confessa ao Senhor, a Deus, a misericórdia de Jesus e deixa o pecado, a misericórdia de Jesus nos alcança, tá? Aqui eu quero deixar a paz que excede o entendimento para todos vocês e que venha meditar nesta palavra em Efésios 2 até o versículo 5 em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das vossas vidas e será salvo vocês do pecado, vocês todos em vossas casas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Saia das superstições, saia das religiosidades, tá bom? Deus abençoe, para que vocês venham ser salvos e ir para a vida eterna, em nome de Jesus. Um novo reino nos espera, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Este reino não é comida e não é bebida, aonde seremos semelhantes aos anjos, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.